O deputado federal Marcel Van Hatten se exaltou na tribuna da Câmara ao recriminar o governo Lula pela covardia em não se posicionar claramente em relação ao grupo que promoveu os ataques em Israel. O deputado enfatizou que o mesmo governo, que não tem qualquer pudor em fazer acusações gravíssimas contra opositores, mesmo sem qualquer evidência de crime, usa desculpas para não qualificar corretamente os atos de uma organização criminosa. Van Hatten disse: o governo não pode ficar com essa desculpa de que, porque a ONU não declara isso, então o Brasil não declara. Pois bem, Lula hoje tem a oportunidade, como presidente do Brasil, que preside também o Conselho de Segurança da ONU, de levar essa discussão à frente. Mas ele não faz isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, este é um governo de criminosos, é um governo de canalhas, de cúmplices do Hamas. O deputado lembrou que membros do governo Lula já se declararam publicamente como apoiadores e até aliados daquela organização criminosa e criticou duramente a declaração do ministro da pasta de Direitos Humanos. Van Hatten disse: nós cobramos tanto que o ministro dos Direitos Humanos se manifestasse e a manifestação dele hoje é vergonhosa, porque também não consegue fazer sair da sua boca a verdade, que o Hamas foi responsável pelos ataques. O deputado disse: cobramos porque não aguentávamos o silêncio do ministro dos Direitos Humanos, mas acho que teria sido melhor ficarmos quietos, porque ele é tigrão com parlamentares da oposição, já que por supostas fake news e o conteúdo divulgado nas redes sociais de deputados de oposição era verdadeiro, manda parlamentares serem investigados pela AGU por meio de uma suposta Procuradoria de Defesa da Democracia, outro absurdo que criaram no governo Lula, enquanto é tchutchuca com os Marcel Van Hatten comparou com as atitudes do governo Lula contra a oposição. Este é um governo de criminosos, de cúmplices, de covardes acima de tudo e de pessoas que não têm o pejo. Aliás, isso acontece não só no governo, mas também no Supremo Tribunal Federal, de chamar velhinhas de 50, 60, 70 anos de idade que estavam em frente ao QG do Exército de T. Essa sim eles sabem chamar de T. Eles têm coragem. Coragem não. Essas eles têm a covardia, a prepotência de chamar de T. Mas os verdadeiros, eles não têm capacidade de nomear. São cúmplices do Hamas, cúmplices dos cúmplices da opressão que o povo palestino sofre, inclusive do próprio Hamas. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 27 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. 3 minutos. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, ouvi há pouco com atenção o pronunciamento do deputado Ismael aqui na tribuna. O deputado Ismael cobrava aquilo que me parece óbvio, que o governo declare que o Hamas é uma organização, algo que muitos países já fizeram, e o governo não pode ficar sob essa desculpa de que porque a ONU não declara, então o Brasil não declara. Pois bem, Lula hoje tem a oportunidade, como presidente do Brasil, que preside também o Conselho de Segurança da ONU, de levar essa discussão à frente. Mas não fazem isso, sabe por quê, deputado Ismael? Porque, infelizmente, esse governo é um governo de criminosos. É um governo de canalhas, de cúmplices do Hamas. Celso Amorim escreveu um prefácio para um livro do Hamas exaltando essa organização no Oriente Médio pelo seu papel. Que papel é esse? Papel de deputado Otônio de Paula, cabeça. Isso, mulheres. Deputado Mendonça, olha, é uma tristeza dizer isso, mas nós cobramos tanto que o ministro dos Direitos Humanos se manifestasse, e a manifestação dele hoje é vergonhosa, porque também não consegue fazer sair da sua boca a verdade que o Hamas foi o responsável pelos ataques. Diz ele na nota em que lamenta a morte do gaúcho Hanani Glaser. Diz ele que foi vítima dos atentados do dia 7 de outubro em Israel e não consegue em nenhum momento dizer que foram ataques covardes, abjetos, que vitimaram mais brasileiros. Agora apareceu o corpo, lamentavelmente, de mais uma brasileira, Bruna, de 24 anos de idade. Olha, a gente cobrou porque não aguentava o silêncio do ministro dos Direitos Humanos, mas acho que era melhor ter ficado quieto, porque ele é tigrão com parlamentares da oposição, manda por supostas fake news, disseminação de conteúdo que era verdadeira nas redes sociais de deputados de oposição, manda-os para a investigação da AGU por meio de uma suposta Procuradoria de Defesa da Democracia, que é outro absurdo que criaram no governo Lula, enquanto é tchutchuca com os teus que estão explorando mulheres, que estão matando brasileiros. Ministro Silvio de Almeida, esse governo é um governo de criminosos, de cúmplices, de covardes acima de tudo, de pessoas que não têm o pejo, como aliás não só no governo, mas também no Supremo Tribunal Federal, de chamar velhinhas de 50, 60, 70 anos de idade que estavam no QG de esses sim eles sabem chamar, esses eles têm coragem não, covardia, prepotência de chamar. Mas os verdadeiros, esses eles não têm.
não tem a capacidade de nomear cúmplices do Hamas, cúmplices da opressão que o povo palestino sofre, inclusive do próprio Hamas. Estive lá pouco mais de um mês atrás em Israel, aliás, há exatamente um mês, e pude perceber como é o povo palestino que sofre também sob a crueldade do grupo Hamas. Senhor presidente, concluo aqui, apenas para dizer que este governo ou desgoverno só demonstra, por meio de suas notas ou falta de manifestação, repito, a cumplicidade com os terroristas do Hamas. Há pouco, aliás, o Ministério das Relações Exteriores lamentou o falecimento de um brasileiro. Foi assassinato brutal, covarde, sem chance nenhuma de defesa de um brasileiro e de tantos outros cidadãos que hoje estão em Israel, vítimas do Hamas. É fundamental que o Brasil reconheça o Hamas como organização terrorista. E se Lula não o fizer agora como presidente, que é o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, mais uma vez demonstra apenas que só vive de discurso covarde, mas que na verdade é cúmplice do terror. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.